Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não faço ideia do horário que vocês estão assistindo. Aqui é de noite, eu tô com sono. Mais uma vez, bem-vindos aqui à bagunça. Meu nome é Felipe. Parte 2 do capítulo 5 da Era do Capital. Vamos dar continuidade ao capítulo 5. Permaneço na casa da patroa. Aqui não tem cachorro latindo, nem tiro, nem carro do ovo. Então, pelo menos aqui a gravação é em paz. Tô cogitando até vir começar a gravar aqui. Bom, galera, brincadeiras à parte, hoje nós vamos ver os seguintes temas: formação de Estado, nações e nacionalismo, movimentos nacionalistas no século XIX, nacionalismos antigos e novos, e nacionalismo de massa e outras formas. Falei tanto de nacionalismo que eu falei no comecinho daqui do vídeo. Isso é um resumo da Era do Capital e segunda parte do capítulo 5. Capítulo 5 que fala justamente sobre formação de Estados-nação. Então é muito comum nos vídeos desse capítulo, está dividido em três ou quatro vídeos, deixa eu ver aqui, eu nem me recordo mais. O sono está falando mais alto. Deixa eu ver aqui para vocês, são três. O capítulo vai ser dividido em três partes, essa aqui é a segunda. E aqui as coisas funcionam de uma forma bem simples. O resumo vai estar aqui na tela, minha cara feia vai estar no cantinho, e eu vou fazer uma leitura dinâmica sobre o resumo e trocar uma ideia com vocês, né? Aqui o trabalho funciona através de playlists, então se vocês quiserem ver a Era das Revoluções já está completa, tem uma playlist aqui no canal que eu vou deixar aqui. A Era do Capital, né? A gente está na segunda parte do capítulo 5, também tem uma playlist aqui no canal. Sem mais enrolações, né, dominado pelo sono que já estou, vamos para a leitura do resumo. A distinção entre a formação de Estado-nações e nacionalismo. Acho que no vídeo passado eu não consegui explicar muito bem, vou tentar de novo. Vamos lá, formação de Estado-nações, né? Quando um grupo de pessoas com coisas em comum, né, língua, cultura ou a história, elas decidem criar um país, né, um Estado próprio. Esse esforço ele é mais político, pensando em juntar territórios, né, e formar um governo único. Já o nacionalismo é o sentimento de orgulho e identificação de um grupo específico, né, uma nação que compartilha de características também, cultura, língua e etc. Né? Ele é mais emocional e cultural e menos político. Agora, a diferença, né, na formação de Estado-nações, a ideia de criar um país, eles podem usar o nacionalismo como motivação, mas não precisam incluir todo mundo que se identifica como parte daquele grupo, né? O nacionalismo, por outro lado, é justamente sobre a identidade e o orgulho, né, de fazer parte, de pertencer a uma nação, não necessariamente sobre criar um Estado novo. No resumo, ele dá dois exemplos muito importantes. O primeiro, na Alemanha, né, o Bismarck. Ele queria unir a Alemanha, mas ele não incluiu todas as áreas, né, onde se falava o alemão. Ele deixou de fora, por exemplo, as regiões do Império Austríaco, mas incluiu territórios que tinham poloneses, né? O foco dele era mais político, formação de nações-estado, né? Na Itália, quando a Itália ela foi unificada, muitas pessoas que viviam lá, elas não se sentiam italianas, né? E nem sequer falavam italiano. Era como juntar peças de um quebra-cabeça assim que todas elas se encaixassem perfeitamente, né? Depois de se fazer a Itália, entre aspas, né? Ou seja, unir os territórios, né? Ainda era preciso fazer os italianos, construir os italianos, né? Ou seja, criar um sentimento de identidade nacional entre as pessoas, criar o nacionalismo, né? Em suma, formar o Estado-nação é criar um país novo, usando ou não o sentimento nacionalista, enquanto o nacionalismo se trata basicamente de sentimento, né? Orgulho, identificação, né? Com uma cultura ou grupo específico. No século XIX, os movimentos nacionalistas eram bem
variados, né? E não seguiam assim um padrão único, como aconteceu mais tarde, no século XX, como muitos nacionalistas, né? Eles queriam estados onde todos fossem iguais, né? Tanto em língua quanto em cultura. Um dos exemplos, né, desses nacionalismos variados, né, foi o sionismo, né, que queria criar um país novo para os judeus, né, com uma nova língua e um governo secular, ou seja, separado da religião. Mesmo assim, todos esses movimentos eles buscavam mudanças políticas, o que os tornava nacionalistas, né? É importante lembrar que essas ideias não eram todas assim radicais, né? E não devemos confundir as opiniões mais extremas com o que a maioria das pessoas realmente queria, né? Principalmente no caso do sionismo. Se vocês puderem, deem uma pesquisada mais a fundo nessas questões, que é muito importante. Nacionalismos antigos e os novos são bem diferentes. Em alguns países, como no Reino Unido, nem todo mundo tinha um sentimento forte de patriotismo. Por exemplo, na Escócia, no país de Gales, as pessoas mantinham as suas identidades regionais mesmo quando se mudavam para outros lugares. Na França, a maneira como as pessoas viam o serviço militar variava muito de região para região. E isso mostrava que o sentimento de ser francês não era igual para todo mundo. Na Alemanha, as pessoas tinham opiniões diferentes sobre a unificação do país e nem todo mundo estava interessado nessa unificação. Especialmente os camponeses, eles não queriam que a Alemanha se unificasse. Isso tudo mostra que o nacionalismo e o patriotismo eles não eram tão uniformes, né, como muitas vezes a gente acaba pensando. No século XIX, os movimentos nacionalistas eram como um grande sonho de independência e identidade para países que estavam começando a se formar. No começo, eles eram bastante sentimentais e focados na cultura local, né? Escritores, professores, até mesmo padres, né? E comerciantes se unindo em torno dessas ideias nacionalistas. Eles criavam, né, toda uma literatura, formavam grupos para poder promover a ideia de nação. Mas geralmente eles não conseguiam mobilizar as massas, né? Em lugares que eram dominados por potências estrangeiras, dois exemplos aqui, a Hungria e a Polônia, a elite local, ou seja, as pessoas mais influentes, né, com mais recursos, mais grana, esses movimentos eles tinham mais ajuda, né? Mas o nível de apoio variava conforme a situação política e social de cada lugar. O nacionalismo de massa é quando um grande número de pessoas, não só os líderes ou as elites, começam a se sentir assim muito unidos e orgulhosos de sua nação. Isso geralmente acontece quando há mudanças importantes na economia e também na política. Na região tcheca, depois de uma revolução em 1848, em um período que nada parecia avançar, né, os anos de 1850, o nacionalismo de massa ganhou muita força na década seguinte, né, em 1860. Esse crescimento aconteceu porque a economia e as condições políticas elas estavam mudando, né? Durante esse tempo, os tchecos eles começaram a criar coisas importantes para a sua cultura e também para a sua economia. Os exemplos aqui, o Teatro Nacional de Praga e o Banco Nacional Tcheco. Além disso, clubes de ginásticas como o Sokol, eles também ajudaram a juntar e a mobilizar o povo, né, e tornar, né, o sentimento nacionalista mais forte e popular. Então, ou seja, para o nacionalismo de massa rolar, precisa ter apoio e mudanças importantes, tanto na política quanto na economia. Existia também um outro tipo de nacionalismo, né, mais antigo e radical. Bem radical. Esse nacionalismo ele era formado por camponeses, né, e também por moradores das montanhas, que eles simplesmente se revoltavam contra a dominação estrangeira. Eles se sentiam oprimidos e tinham assim, um forte
sentimento de xenofobia, ou seja, eles não gostavam de estrangeiros, né? E eram muito ligados às suas tradições e também às suas crenças antigas. Essas revoltas ajudaram a criar países independentes, como a Romênia e a Bulgária. E além disso, né, surgiu uma ideia chamada de pan-eslavismo, né, que queria unir todos os povos eslavos em uma grande nação. Os conservadores russos, eles apoiavam essa ideia, enquanto a esquerda tinha medo dessa ideia, achando que poderia aumentar demais o poder da Rússia. O movimento nacionalista irlandês era representado pelos fenianos e pelo IRA. Esses movimentos eles têm uma longa história na Irlanda, né, que começou antes de 1848. Esse movimento sempre teve um apoio popular forte e se distanciou das classes médias e da igreja, surgindo nos anos de 1850, e eram principalmente apoiados pelo povo comum, pelo povão, incluindo muitos camponeses, e eles queriam a independência da Inglaterra, né, usando a luta armada. Embora eles não fossem ligados à religião, muitos dos seus membros, né, viam o catolicismo como parte da identidade nacional. Eles focavam na luta armada e não em programas sociais ou econômicos, né? E mantiveram essa tradição viva até os anos de 1970. Os fenianos eram um grupo de irlandeses que queriam independência da Grã-Bretanha. Eles conseguiram apoio financeiro de outros irlandeses que migraram para os Estados Unidos e de imigrantes trabalhadores na América e também na Inglaterra. Essas pessoas estavam dispostas a ajudar porque compartilhavam um forte sentimento nacionalista, né? Um nacionalismo de massa. Na Irlanda existia uma forte ligação entre o nacionalismo e problemas agrários, especialmente através de líderes como o Michael David, ou Michael David, vem do inglês, né? Então eu acho que Michael David é a pronúncia correta, sou péssimo com pronúncias, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Ele liderou a Land League, que foi uma organização que lutava pelos direitos dos agricultores pobres. Só que apesar dos fenianos eles serem assim heróicos, né, nas suas insurreições, eles não conseguiram alcançar muito sucesso. Naquela época o liberalismo estava em alta, né, e os fenianos basicamente rejeitavam a Inglaterra e pediam independência total, sem realmente resolver os problemas de pobreza e exploração dentro da Irlanda, né? As ações deles foram mais para chamar atenção do que realmente mudar as coisas. Eventualmente, muitas das ideias dos fenianos contribuíram para a independência de grande parte da Irlanda, mas o controle, de fato, né, acabou nas mãos de pessoas mais moderadas da classe média que buscavam soluções mais pacíficas, né, e políticas para resolver os problemas. Basicamente, no século XIX, o nacionalismo era uma coisa assim absurda, né? Uma espécie de febre, especialmente nos países de maioria branca, né? Mas, ao mesmo tempo, o Manifesto Comunista dizia que os trabalhadores não tinham uma pátria específica, só que muitos trabalhadores se envolviam politicamente com o nacionalismo, talvez por causa de tradições revolucionárias, né, nos seus países, ou porque líderes trabalhistas eles se preocupavam com questões nacionais. A esquerda, que geralmente é internacionalista, mostrava solidariedade com causas semelhantes em outros lugares, mas isso não significava que não pudessem também ser nacionalistas. Por exemplo, durante a Comuna de Paris, havia patriotismo misturado, né, com ideias de libertação social. E quando rolou a Guerra Franco-Prussiana, os socialistas alemães e os franceses eles se opuseram a ela, mas por um nacionalismo mais democrático radical. Enfim, a vida dos trabalhadores
ela era moldada pelos estados nacionais e pelas diferenças étnicas, né? Então era meio inevitável que a política nacional influenciasse a forma com que eles pensassem politicamente. Galera, pontos importantes do resumo. A formação de um Estado-nação é um esforço político para criar um Estado, enquanto o nacionalismo é o sentimento que pode levar a esse esforço. Exemplos históricos mostram que nem sempre todos os que se identificam com uma língua ou cultura são incluídos em um Estado, como foi o caso da unificação da Alemanha por Bismarck e a italiana no século XIX. No século XIX, os movimentos nacionalistas eram variados e não seguiam um padrão único. Eles podiam buscar um território, uma nova língua e um Estado secular, como o sionismo, e não se encaixavam no modelo extremo de nacionalismo do século XX. O nacionalismo histórico não era uniforme. Em alguns lugares, como na França e na Alemanha, o sentimento nacional variava muito entre diferentes regiões e grupos, revelando a complexidade do patriotismo de massa. No século XIX, os movimentos nacionalistas começavam de forma sentimental e folclórica, antes de se tornarem politicamente ativos, muitas vezes impulsionados por grupos intermediários, como literatos e pequenos comerciantes. O nacionalismo de massa que surgiu entre a camada média de nacionalistas liberais democratas estava ligado a mudanças econômicas e políticas, como o exemplo da região tcheca com o crescimento de instituições culturais e econômicas. Havia também um nacionalismo revolucionário caracterizado por rebeliões contra dominações estrangeiras, motivadas por opressão e tradições antigas. Esse tipo de nacionalismo ajudou a formar estados independentes, como a Romênia e Bulgária. O movimento nacionalista na Irlanda, representado pelos fenianos e pelo IRA, tinha uma origem popular e buscava a independência total da Inglaterra por meio da luta armada. Esse movimento continuou influente até os anos 1970, com o IRA provisório. Os fenianos receberam apoio financeiro dos trabalhadores irlandeses no exterior, refletindo um nacionalismo de massa. No entanto, seu foco na independência não resolveu problemas de pobreza e exploração, limitando o impacto do movimento. Galera, com muito sono eu afirmo que esse foi o resumo da segunda parte do capítulo 5 da Era do Capital. Se eu esqueci, por alguma razão, alguma parte importante para você que leu o livro, joga aí embaixo. Se tiver alguma leitura complementar, joga aí também. Esse é um assunto muito interessante, todo mundo sai ganhando. Beleza? Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos, bons estudos e até a próxima. Tchau!